Vai no banheiro, volta. Dá boa noite para as pessoas, Boa agradeço por estar noite, participando. gente. Obrigada por vocês Ainda estarem não tem aí ninguém. participando. Ainda não tem ninguém. Para não. E ela tá aí? Não. Tá entrando. Oi, doutora Marta, boa noite. Obrigada pela participação. Oi, Ana. Ana Borelli, minha linda amiga. A gente é amiga há muito tempo, né? Obrigada por você estar aqui também me dando uma força. Tani, você já entrou aí de novo? Bora pro segundo tempo, galera, porque no primeiro tempo a gente teve uns problemas técnicos. Agora que a coisa ficou boa, esquentou, que a internet tá funcionando, eu espero que continue. E... Rúbia, oi Rúbia, tudo bem? Tem muito fonoaudiólogo entrando aí, Tani. Que bom, né? A gente que vai bom. ter que falar de zumbido de causa otológica, de aparelho, mas O aí que você quiser. Estamos aqui. Quem está na chuva é para se queimar, não é assim? Vamos. Deixa fluir, então. Vamos embora fazer o segundo tempo. Vai ser a única live que vai ser 3 horas de live. Tô brincando. Mas eu não sei se você já ouviu falar ou já teve a oportunidade de presenciar. Lá em Portugal, eu fui ao cinema uma vez lá. Entrei no cinema, normalmente 2 horas de filme. De repente, pá! Falei, ué, acabou, tá com problema. E todo mundo levantando, eu falei, o que tá acontecendo aqui? O filme tem intervalo. Igual Ah, meu Deus. Tem intervalo pra você ir no banheiro, fumar um cigarro, comprar uma bala. Então a gente põe a live assim, como se fosse... Isso, a gente está no segundo ato. Mas agora que ficou legal, acho que a internet está boa para todo mundo. Gente, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Estão vendo a gente aí? Vamos embora fazer as perguntas, né? Porque senão eu fico tagarelando aqui de demência, de Parkinson, e a gente vai acabar saindo do foco. Não, imagina, a gente é boa de papo, assim flui. Tani, você tá lendo os comentários? Não, né? Ah, eu nem tô tentando. Tá. Vai rapidinho aqui, não tô nem tentando. Você que manda, você escolhe aí. Tem uma turma aqui falando que é sua fã. Ai, que bom! Que Mas bom. você faz pelo Brasil todo, pelo mundo. Você não tem... Imagina! Sabe Você sabe que... Ah. Ô, Darclé, você sabe aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Como a gente é treinada a não gostar do zumbido é chato, o paciente é poliqueixoso, não sei o quê, né? E sai uma defendendo, gostando, estimulando todo mundo a estudar. É quem tem um olho em terra de cego, né? Então é fácil fazer diferença assim. Ninguém gosta, né? Mas isso é uma coisa que me deixa muito contente. Nos congressos a gente vê como a sala de zumbido normalmente está sempre cheia, né? De médicos e fonos querendo entender melhor e fazer, né? E aumentar essa ajuda que pode ser dada para o paciente. Então é muito gostoso. E dentro desse contexto, como eu convivo com otorrinos e fonos, eu fiquei muito contente com o seu convite, né? Sendo neurologista, para todo mundo ver que o neuro também pode e deve estar nessa, né? Com certeza, é muito bacana. Zumbido é a terra de todo mundo. Todo mundo que quiser trabalhar vai encontrar um cantinho ali. E o tratamento muitas vezes é isso mesmo que você falou antes, ele é multiprofissional. A gente precisa do psicólogo, do neuro, do psiquiatra, enfim. Eu estou recebendo as perguntas, agora elas estão aparecendo aqui, vamos aproveitar para responder. Vamos. A questão de zumbido e bruxismo. A pessoa está perguntando aqui, boa noite, Neto, está perguntando sobre... Ele tem bruxismo, esse bruxismo piora ou causa o zumbido dele? Se tiver dentista aí na plateia, também pode dar palpite, tá? Eu vejo que o zumbido pro otorrino é tão complexo como o zumbido pro dentista, né? Porque existem teorias, existem possibilidades e nem sempre você chega numa confirmação. Eu tenho para mim, hoje, de um monte de gente que eu conversei, de dentista, fisioterapeuta, fisiatra, quiropraxista, hoje eu tenho muito para mim que toda essa atividade, né, parafuncional aqui, seja deslizar o bruxismo convencional, seja apertar, né?
tem muito a ver com esta musculatura aqui da cervical, como se fosse um bloco de trabalho, um conjunto de trabalho, né? E que esse bloco são exatamente o vizinho da frente e o vizinho de baixo do ouvido. Então, eu prefiro, na ausência de outras coisas otológicas, metabólicas, etc., sim, valorizar o bruxismo, tá? Agora, eu valorizo na hipótese diagnóstica, porque a minha primeira consulta é assim: eu faço um raciocínio passando pelo protocolo e eu termino com hipóteses, tá? E faço questão que seja plural, tá? E muitas vezes o bruxismo está dentro das hipóteses, tá? Ela não é a única, mas ela está no meio. E pode ser algo a mais, né? Além da questão otológica. Sim, exatamente. Então, o que eu faço? Eu começo tratando aquilo que está no meu alcance, a parte que é otológica, metabólica, a emocional que está dentro do que eu consigo abraçar, eu começo esse bruxismo para um segundo momento, se ele for o único sintoma, se a pessoa não tem dor, não tem outros sinais de DTM. Se não, ó, é em paralógica no dentista, no odontologista. E daí ele volta e fala assim, ó, meu dentista falou que não tinha nada a ver. Fica comigo. Se não, se o dentista achar, olha, isso tem um problema, tem que fazer ajuste, tem que colocar placa, tem que fazer alguma coisa, faz a parte do dentista. Então, eu trabalho mais ou menos assim. Eu não menosprezo o bruxismo, não. Vamos lá. Tem muita gente entrando ainda, Tani, para pegar o segundo tempo aqui. Pegar os pênaltis. Deixa... vamos dar só uns segundinhos aqui para ver se perguntar. Gente, vocês estão ouvindo? Vocês estão nos vendo? Dá um oi aí, fala sim ou não. Doutora Agamenon, neurologista de Montes Claros, entrando aqui também. Obrigada por fazer parte do grupo que acredita no tratamento do zumbido. Tani, está congelando um pouquinho a sua imagem, mas vamos lá. Pode começar a falar, vamos ver se está dando certo aqui. Eu acho que a gente vai ter que... Tá indo. Você tá me ouvindo, Tani? O pessoal tá falando que a transmissão tá boa e tá perguntando se vai ficar gravada. A gente vai tentar gravar sim, viu? Para quem não conseguiu pegar desde o início. Fonoaudióloga, sim. Então, vamos esperar melhorar a conexão aqui. Vamos lá. Vou chamar você de novo, Tani. Olha, falou que congelou um pouco a imagem, mas que tá voltando. Oi! Segundo ato, parte 2. A gente vai dormir tarde hoje, amanhã é feriado. Eu nem sei porque que amanhã é feriado, porque com essa quarentena tudo meio que um feriado, mas ninguém eu acho que está com sono ainda não. E o assunto aqui não tira o sono, porque é um assunto mega interessante e tem coisa demais para falar. Se deixar, eu fico aqui 4 lives. Não. E quando pega duas empolgadas, né, Dartley, aí é uma complicação a mais. Eu falo que se não tomar cuidado, é uma atropelando a outra, porque eu, principalmente, você fala em pouco, falo por cima, aí eu tiro você do seu assunto, aí o foco sai, mas vambora falar. Eu tô vendo aqui eles perguntando a respeito dos tipos de zumbido, tá? E eu acho que nesse contexto aí a gente podia falar do que a gente chama aqui de tinnitus, que é aquele zumbido pulsátil, que talvez seja um sintoma de alerta para algo mais grave, inclusive do ponto de vista vascular ou neurológico. Vamos lá. Voltaram, tá conectando. Oi! Oi! Você ouviu a minha pergunta? Nenhuma, nadinha. Então, vamos embora.
É bom que tem gente entrando aqui, vamos embora começar. Recomeçar. Os tipos de zumbido. Algumas pessoas me perguntaram aqui os tipos de zumbido. Quais são os tipos de zumbido? E aí eu queria entrar nesse contexto do tinnitus, ou daquele zumbido pulsátil, que muitas vezes ele tem causas mais graves do ponto de vista vascular, neurológico, que tem umas características semiológicas até bem diferentes, que pode ajudar a gente a diferenciar o zumbido desse tinnitus. E como é que você, apesar de que isso está nos livros, mas como é que você faria, assim, de início, para classificar ou para poder separar, né? O que poderia ser uma causa neurológica, uma causa não neurológica, não uma classificação pronta. Sim, porque tem várias classificações, né? Desde que o zumbido subjetivo, o zumbido objetivo, tal. Eu prefiro falar, e assim, o zumbido que está na via auditiva, está em algum lugar da via auditiva, né? Que é essencialmente neurosensorial, e o zumbido que está fora da via. Quer dizer, ele é o vascular, quer dizer, tem um ouvido ouvindo a pulsação nas adjacências ali do ouvido, e pode ser muscular, tanto uma mioclonia de palato, por exemplo, né? Como uma mioclonia ali dos musculinhos da orelha média. Embora seja via auditiva, né? Eu deixo isso para fora da via, no sentido de que tá fora da via da cóclea em diante, tá? Então, a parte condutiva, eu estou colocando como se fosse muscular, junto com a mioclonia e junto com a pulsação, tá? Então, para mim, acho que fica mais simples, porque o grosso dos zumbidos aí acaba sendo subjetivo. Então, eventualmente, você vê um zumbido objetivo, que é aquele que o médico também escuta o zumbido do paciente, tá? Ausculta, né? Às vezes no segmento cervical, na região temporal. Mas aí essa questão desse zumbido, Pulsátil. Pulsátil, que assim, na hora de traduzir nos livros, às vezes tinnitus entra como qualquer tipo de zumbido, mas aqui às vezes a gente fala tinnitus passa a ser o pulsátil, zumbido é o restante. Quando que você acha que a gente precisa investigar mais, pedir tomografia ou ressonância de ouvidos, falando da parte otológica, né? De causas. Para mim, o paciente chegou com zumbido pulsátil sempre. Eu sempre vou investigar. O que eu acho que não precisaria investigar é aquele paciente que esporadicamente, quando deita, tampa a cabeça, a orelha com o travesseiro e percebe uma pulsação e daí ele muda a posição, logo ele some. E é eventual. Esse daí eu falo, olha, some, não é toda noite, aí tudo bem, tá? Porque de fato você tem, né, no silêncio da noite, você pode perceber a pulsação normal do coração. Tampar com o travesseiro é produzir um silêncio a mais na orelha tampada em relação à orelha que está livre. Então, nesse sentido, acho que é o único caso. Se não, se é um zumbido contínuo, ou mesmo que seja intermitente, mas que seja frequente, eu sempre vou investigar, tá? Porque acho que a gente começou o nosso primeiro protocolo de pesquisa para zumbido pulsátil, bem lá atrás, era com variação anatômica, né? A gente fazia lá num protocolo no HC uma angiorressonância magnética, e muitos pacientes tinham variação anatômica do lado da pulsação, né? Então, foi aí que eu criei essa ideia. Eu falei, gente, se não fizer um exame de imagem, não vai chegar nessa questão. Mas é importante lembrar que tanto anemia, né, como hipertensão, como hipertiroidismo, ou seja, as coisas que mudam muito o fluxo, o débito cardíaco, podem dar pulsação. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma variação anatômica como se fosse um predisponente, um fator predisponente, né? E daí alguma coisa que muda o fluxo vai fazer aquilo ser sintomático. Então, o meu jeito de explicar para o paciente assim, hoje em dia, é assim, ó, imagina que você tenha um terreno baldio, lá, um terreno fértil, tá? Nunca vai nascer árvore de um terreno fértil se você não plantar uma semente,
tá? Claro. Então, a árvore, que no caso é uma consequência boa, né? É uma junção de um terreno fértil junto com uma semente. Então, a variação anatômica, muitas vezes, para mim, é o terreno fértil. Ela sozinha pode não dar sintoma nenhum. Basta Então, acontecer tem uma a alça semente. vascular, mas não quer dizer que tem que ter zumbido. Ou que aquilo ali seja a causa primária do zumbido. Tem que ter Exatamente. outro fator para poder, junto com aquele ali, é o tal do terreno fértil, né? Exatamente. Então, acho que foi o jeito mais fácil assim, foi fácil para mim de entender, é o jeito mais fácil de eu explicar para o paciente, tá? E daí é mais um motivo para a gente ir atrás de causas sistêmicas também, não só de causas locais, mas eu sempre investigo causas locais. Tá certo. Entendi. Teve um caso, Darclay, lá no tempo do HC, que, né, você sabe que as filas são quilométricas. A gente atendeu uma paciente com zumbido pulsátil, ela tinha mais de um ano de pulsação. E ela tinha, no hemograma, 9,5, ela tinha 9,5 de hemoglobina. Bom, na época a gente pediu, né, outros exames, tal, que ela não tinha. Nessa demora enorme, o que aconteceu até ela voltar? Ela operou um mioma, que era a causa da anemia por sangramento, tá? E, adivinha? Sumiu o zumbido pulsátil, tá? Então, acho que tem uns casinhos que são bem ilustrativos para a gente entender que, enfim, precisa tomar cuidado com a anemia também. É aquela história que você está falando da mudança do fluxo, da alteração do fluxo. Exatamente. É suficiente para já ter o zumbido pulsátil. Como entrou muito fonoaudiólogo aí na live, eles estão perguntando a questão dos exames. Tem um exame, eu como neurologista eu não vou saber explicar também, para você medir o zumbido. Porque zumbido a gente considera que é algo mais subjetivo também, na hora que chega lá na consulta, que é nem dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça forte, fraca, a gente até usa aquelas escalas visuais analógicas, dentre outras maneiras de tentar medir. Como é que a gente faz para entender que o zumbido, como é que a gente mede ele, sabe se ele melhorou? Porque às vezes o paciente, do ponto de vista psíquico, ele está tão abalado com aquilo que ele não percebe nenhuma melhora, ele vai falar que não melhorou nada. E aí você tem que, às vezes, mostrar um exame, tá documentado aqui, você teve melhora assim. E aí ele vai começar a entender isso, vai aceitar e também vai ajudar nesse processo de melhora. Como é que você faz? Perfeita pergunta. E eu lembro que no outro bloco, no primeiro ato, você comentou dessa questão e eu acabei deixando passar. Uma das coisas super importantes que também mudaram as minhas crenças totalmente em relação a essa pesquisa dos casos de cura, né? Um dos resultados que mudaram a minha cabeça foi que 76% dos pacientes que se curaram disseram que a cura veio aos poucos, tá? Então, não é de uma consulta para outra, às vezes, né? E por isso é muito importante que os profissionais entendam que a gente não pode entrar na pilha do paciente ansioso, que depois de 15 dias fala assim, esse remédio não está funcionando, precisa mudar. E o médico vai lá e muda. Não. Eu mudei muito a minha conduta. Calma, porque a gente precisa entender que tratamento de zumbido para uma medicação é mais ou menos que nem um tratamento para a pele ou para o cabelo. Tá? Não é um negócio que vai tomar um analgésico, a dor de cabeça vai sumir. Não é essa comparação. Então, se o paciente não entender, que muitas vezes eles não entendem porque eles querem a pílula mágica, mas se o profissional não entender isso, a tendência vai ser rodiziar tratamentos com uma velocidade enorme, sem dar chance dele chegar no melhor resultado. Tá? Então, dentro dessa questão, entra a cufenometria. Por isso que eu fiz essa volta. Cufenometria. A cufenometria, porque o nome científico do zumbido é acúfeno, né? Então, mas é um teste de cabine também? É um teste de cabina e por mais, sim, que seja subjetivo, é parecido com a audiometria, que apesar de ser subjetivo, um fonoaudiólogo bem treinado pode conseguir uma resposta confiável do paciente, seja para o limiar da audição, seja para o zumbido, tá? É claro que a cufenometria ainda não é tão assim
difundida aqui no Brasil, ela é, mas pouca gente sabe fazer, embora esteja tendo mais fonos interessadas, a questão é que precisa realmente, acho que, pegar a mão, principalmente no caso que é difícil e no paciente que é impreciso, tá? Então, aquele exame examinador dependente, é que nem ultrassom. Exatamente. Mas você tem que ter o olhar, a experiência. Exatamente. Então, a gente, por exemplo, mede para cada paciente, mede 3 vezes dentro da cabina e vê se a resposta dele é consistente uma vez com a outra, tá? Então, se o cara é consistente, pronto, você assume que aquela é a medição do dia. Se das 3 vezes, cada hora ele responde uma vez, uma coisa diferente, a gente testa 5 vezes para ver se ele consegue coerência em pelo menos 3, tá? Mas, enfim, não é um teste fácil de fazer e por isso, sim, precisa dessa parte fundamental que é o fonoaudiólogo com experiência, tá? Aí faz a reportagem depois para ver se melhorou. Isso, então, a gente faz pré-tratamento, passa o tratamento, e quando o paciente fala assim, na primeira volta ele fala, doutora, não melhorei nada, o zumbido tá aí, tá? Então, essa frase é super comum. A gente vai ver, mas ele tá aí igual a antes ou ele tá aí diferente de antes? Porque a expectativa do paciente era que numa consulta sumisse para sempre, tá? Então, sempre dentro dessa ideia de mostrar que é um caminho, vamos medir de novo na segunda vez, tá? Para ver se realmente não melhorou ou se melhorou, mas a pessoa não conseguiu perceber. E hoje o jeito de eu explicar para o paciente é assim, ó. Tem gente com facilidade de perceber se ganhou peso ou perdeu peso, tá? Eu, por exemplo, não tenho essa facilidade. Se eu ganhar 1 quilo ou perder 1 quilo, eu preciso da balança para me mostrar. Senão, para mim, tá tudo igual. E eu trabalho com a fono, que é a Jaci, que inclusive é a que faz a acufenometria, né? A Jaci tem um olho, meu Deus do céu. Tem horas que eu entro por aquela porta do instituto, ela fala, Tani, você emagreceu? Eu falei, ó, não sei, mas agora que você falou, eu vou até me pesar. Porque o olho é balanceado de uma outra maneira completamente diferente da minha. Exatamente. Então, quer dizer, ela tem um olhômetro que eu não tenho, tá? Então, do mesmo jeito que eu assumi para mim que eu não percebo essa diferença, eu entendi que tem gente que melhora do zumbido e não percebe a diferença, porque afinal de contas ele continua lá, tá? Então, é uma coisa que eu aprendi a dar mais valor para a acufenometria, porque se ele entende que alguma coisa já mudou, ele consegue ter mais aderência àquele tratamento que eu propus. E ele não fica mais com a mesma vontade de desistir, tá? Então, essa manutenção com evidência me fez ter argumento para manter o paciente mais tempo no tratamento do que ele gostaria, porque ele queria desistir só de não estar percebendo a cura do zumbido de uma consulta para outra. Mas é aquilo que a gente falou, todo aquele aspecto emocional, psíquico, né? Da queixa. Eu tenho dor, mas o meu limiar para dor fica muito baixo. Quando você tem depressão, quando você tem ansiedade, você vai ter a percepção muito diferente daquele paciente que está tratado da sua depressão. Exatamente, exatamente. Então, que o zumbido seja algo parecido. É muito parecido, muito, muito parecido mesmo. Pois é, tanta coisa para falar. Eu queria te perguntar do seu livro, cadê ele? Tá aí perto de você? Putz, eu nem peguei ele, para falar a verdade. Bem lembrado, eu não peguei. Você até tinha comentado. Mas enfim. Eu falei, uma semana atrás é muita coisa. Mas depois eu vou... Foi falta de botar a cabeça nisso. Mas eu te conto rapidinho. A gente escreveu, o meu caso de cura foi em 99, tá? O primeiro paciente que eu atendi que se curou foi em 2002. Então, quando foi em 2006, eu queria escrever um livro de qualquer jeito, né? E daí... Oi? Quero, tá aí? Eu quero. E daí, eu escrevi o livro com diagnóstico. O livro.
vou provocar. Hello. Ah, minha fofa da minha filha aqui trouxe. Tá bom. Olha, dá para ver? Tá ao contrário, mas dá pra ver. Quem disse que o zumbido não tem Enfim, cor? vai ficar, acaba ficando ao contrário, né? A orelha com apito, depois chutando o apito, né? Ai, que Então, legal. Uma caricatura mesmo. e laranja, porque tudo que é importante a gente faz no laranja, que é essa cor vibrante, alegre, né? Que tem tudo a ver com o brinco, tem tudo a ver com o nosso jeito de ser e de trabalhar. Mas, de qualquer jeito, a ideia era provocar. Então, a gente pôs esse título, Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura? Achando que as pessoas vão ler e vão entender. E Então, é um livro pra ler. bordoada de críticas, Darclé. Mas é assim, não. Bordoadas de críticas. Juro, minhas costas estão calejadas. Meu rosto está calejado, né? Bom, como tudo é questão de tempo, né? Eu sei que eu estou no caminho, eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu vou convencer. A hora que a minha aluna fez, minha ex-aluna, a Caroline, fez a tese, o mestrado dela em 2018, com os primeiros 63 casos de cura, porque tudo isso nasceu do projeto de pesquisa dela. Aí eu fiz a segunda edição do meu livro, que lancei há um ano atrás, né, 2019, já com as mudanças, com essa pesquisa, tá? Com as conclusões dessa pesquisa. Então, o livro atualizado e a publicação, né, que deve sair agora em breve, eu falo, é outro nível que a gente tem de evidência. Eu tenho certeza que eu vou levar menos tapa na cara e nas costas daqui para frente, né? Mas enfim, é só para mostrar como as pessoas são extremamente resistentes a mudar os seus conceitos, mesmo que seja coisa boa, mesmo que seja notícia, né? Enfim, essa é a história do livro. Foi assim que ele nasceu. Esse livro é um livro para classe médica, fonoaudiólogos ou para leigos? É para público, Para tá? quem tem isso, né? É para público. Eu fiz justamente pensando em quem sofre. E, de qualquer jeito, acho que já deu para perceber, né, tanto você como as pessoas que me acompanham, o meu jeito de falar virou absolutamente simples para todo mundo. Mesmo quando eu faço palestra exclusivamente para profissionais, eu estou falando de um jeito simples. Eu posso usar outros termos, falar mais profundamente da fisiopatologia, mas eu estou sempre falando simples. Virou o meu jeito para todo mundo, tá? Em curso, etc. Então, eu não pensaria que porque ele foi direcionado para público, ele não tem nada para ajudar os profissionais, né? Todo o trabalho aí ao longo desses anos que está publicado também, e para quem quiser, deve ter referência bibliográfica lá para acessar o trabalho, quem quiser se aprofundar mais, né? Eu agora vou te fazer uma pergunta que eu falo que é meio que polêmica, a questão da enxaqueca ou migrânia vestibular. Isso está gerando muita confusão, eu acho que até entre nós, profissionais da área, porque, de certa forma, é uma entidade que é nova, que foi colocada na classificação internacional de cefalese em 2013, 2014, e tem pacientes que falam, eu tenho enxaqueca e tenho labirintite. E, na verdade, às vezes uma coisa está agregada à outra ou faz parte do mesmo quadro, sendo que a dor melhora primeiro e os sintomas de vertigem ou até mesmo zumbido vão melhorar depois ou vai ficar no intervalo de uma crise ou outra de enxaqueca. Isso aí eu fico imaginando, esse paciente da enxaqueca, realmente ele tem uma enxaqueca, uma migrânia vestibular, ou ele tem as duas coisas, porque vertigem postural paroxística é algo comum, né, em várias faixas etárias. É comum nessa faixa etária de pacientes que têm muitas crises de enxaqueca, principalmente a fase produtiva, aí, entre os seus 25 e 40 anos, a gente percebe. Tanto é que os fatores externos pioram muito, são gatilhos para enxaqueca, o estresse e o zumbido, como você está falando, mas teria essa relação mesmo direta
da enxaqueca vestibular com zumbido ou a piora? Foi uma pergunta que surgiu aí naquela confusão de cortar a live. Eu não sei se eu fiz essa pergunta. Eu tenho enxaqueca e meu zumbido piora. Eu acho que tem super a ver, tá? Acho que é uma entidade que está ficando mais popular no meio médico. É uma coisa que a gente vê que tem um perfilzão principal, né, maior, de pacientes do sexo feminino, de meia-idade, com ansiedade, com múltiplas comorbidades. Acho que, mesmo que não seja a enxaqueca vestibular, né, a migrânia vestibular, mas mesmo em outros casos em que exista concomitância de zumbido com tontura ou de zumbido com dor, eu de fato tenho essa impressão que os outros sintomas acabam melhorando mais fácil com o tratamento que você estipular, seja medicamentoso, mudança de hábito de vida, alimentação. Oi, está me ouvindo? Oi? Tô ouvindo. Tá? Então, com o tratamento que você estipular, que também varia de profissional para profissional, eu tenho muito essa sensação de que o zumbido costuma ser o sintoma mais lerdo para melhorar. Então, ele pode pegar o trem, o bonde andando, mas normalmente a velocidade de melhora acaba sendo maior para tontura e para dor do que para o zumbido. E acho que esse é um exemplo ótimo que você tá colocando para eu reforçar que se do conjunto de sintomas a pessoa se incomoda mais com o zumbido do que com a tontura ou com a enxaqueca, é mais importante ainda ter essa noção de que precisa aderir ao tratamento. Precisa. Não ficar achando que o zumbido vai responder como responde a melhora como responde a dor de cabeça, que pode ser um pouco mais rápido, né? Mas eu acredito muito no vínculo do zumbido com todo esse conjunto de sintomas, sim. Então, nesse caso, se eu tratar esse paciente da enxaqueca, o tratamento que eu digo, o tratamento de profilático preventivo, que a gente faz durante um período longo, esse paciente, ele provavelmente vai melhorar do zumbido, já que não tem uma causa autológica para o zumbido. Seria uma causa, talvez fatores múltiplos, né? A nível de modulação cortical, neurotransmissão. Se você trata a enxaqueca, você potencialmente pode melhorar o zumbido. Mesmo que eu não entre com antivertiginoso, por exemplo, a flunarizina, que está indicada no tratamento da enxaqueca, a gente tem dado prioridade a outros tipos de medicamento, até a própria toxina botulínica, que você pode tratar, já está autorizado para tratar enxaqueca crônica e os casos de bruxismo muscular. Agora a gente tem no mercado os anticorpos monoclonais que foram desenvolvidos, são 100% humanos, foram desenvolvidos para o tratamento especificamente da enxaqueca. Se eu entrar com esses tratamentos, eu preciso tratar o zumbido de forma diferenciada, eu tenho que procurar perda auditiva ou eu vou ter uma melhora como um todo? Eu acho que a pergunta foi gigante. Mas eu entendi, eu entendi. E antes de eu te responder, deixa eu só ter certeza que quando você fala de um tratamento profilático, você está pensando só nos medicamentos profiláticos ou você está pensando também na mudança de estilo de vida dentro desse termo profilaxia? Eu entendo que a profilaxia é esse todo, né? Mas o todo. Então, perfeito. Então, o remédio, né? O fármaco que eu estou utilizando para o tratamento profilático, ele é capaz de melhorar o zumbido por conta da neuromodulação? Sim. Então, aí sim, eu queria só ter certeza, porque aí, com certeza, minha resposta é sim, tá? Porque você está atuando no fármaco, você está atuando na mudança do estilo de vida. Eu não acho que você precisa, num primeiro momento, fazer um tratamento específico para zumbido se a sua hipótese. Não acho. Agora, se você fez... Tá um pouquinho lento a Oi? sua internet, tem. Oi? Voltou? Tá um pouquinho lento, mas agora voltou. Daqui a pouco já tem quase uma hora de novo, viu? Tá.
Eu não sei o quanto deu para Obrigada, ouvir gente, por estar antes de resistente à travar. nossa discussão na internet. Obrigada por vocês estarem dando conta aí dessas baixas da internet, mas eu acho que faz parte. Eu não entendo muito dessa tecnologia, mas eu acho que esse horário já são 10 horas, 10 e 9, tem muita gente online e isso aí pode atrapalhar mesmo. As ondas eletromagnéticas estão aí bombando. Mas Estão bombando, né? vamos lá, me conta aí, conta pra gente, né, público, como é que a gente vai fazer nesse caso, então, eu tratando especificamente com fármaco para a enxaqueca, não no caso do analgésico, que até o excesso de analgésico piora a enxaqueca, pode piorar o zumbido, pode Isso. piorar a vertigem. Eu posso ter um sucesso no tratamento do zumbido. Mas esse paciente que chega para mim, neurologista, com as queixas típicas da enxaqueca, que são critérios diagnósticos clínicos, a gente não vai fazer imagem para detectar a enxaqueca, mas ele também vem no pacote com essa queixa do zumbido. Eu preciso investigar o zumbido da causa otológica, porque pode ser uma mulher pós-menopausada, pode ser um paciente que não percebe ainda a perda auditiva, mas o primeiro sintoma pode ser o zumbido. Eu preciso investigar ele. Pergunta difícil, porque você está me colocando, você está me fazendo sair do meu meio de campo e entrar no seu, né? Quer dizer, entrar no... Salva, viu, Flávia? A Flávia está perguntando aqui que ela perdeu o fio da meada, mas a gente vai... Ó, já estão falando em segundo turno de live. A gente vai entrar nessa moda agora, viu? Vai entrar com esse novo tipo de live. Vamos lá. Me fala sobre... Eu acho que se você, como neuro, pegar o paciente e for fazer a sua abordagem e o zumbido entra num controle, beleza, fechou, tá? Eu acho que se o zumbido não vai bem, você até teve uma melhora da cefaleia, né? Você teve uma melhora do quadro da tontura, você teve um bem-estar, sei lá, do paciente, mas o zumbido não respondeu e continua a incomodar, aí sim eu com certeza pensaria em ampliar essa investigação para parte que não não é rotina no seu jeito de agir. É mais ou menos que nem o que a gente faz. Ó, eu posso até achar que um zumbido, por exemplo, é puro de trauma acústico, né? E de repente eu começo a tratar. Se não vai bem, cai bem, eu expandi a minha investigação, tá? Eu acho que esse é um jeito razoável de te responder. Tá. Outra coisa que, inclusive, hoje lá no consultório, eu tentei dar praticamente um sermão no adolescente, que você acha que ele está ouvindo, ele está olhando para você, mas parece que não está ouvindo, a questão da poluição sonora, né? Que você falou que no mundo moderno, atualmente, a gente tem muito mais casos de zumbido, provavelmente pela questão do estilo de vida, e a questão do uso de fones, o uso do celular colado na orelha. Eu me lembro uma vez no seu curso que eu absorvi igual uma esponja aqui em Montes Claros. Uma coisa... E olha que eu tava doente, hein? Eu fui assim mesmo, não ia perder. Mas aí a questão você falou muito de não usar o celular próximo da orelha, principalmente na rua. Né, por causa da questão do campo, das ondas eletromagnéticas que podem lesar a cóclea também. Isso mesmo. Então, isso é algo que a gente tem que orientar, né? Não usar o fone, evitar aquele som direto daquele fonezinho pequeno. Sim, são duas coisas. A questão da música é muito relacionada realmente à onda sonora, né? Ao trauma acústico. O celular não tem a ver realmente com o volume da voz da pessoa que está falando, com o som. Tem a ver com essa questão da troca de onda eletromagnética com a antena, tá? Então, o mecanismo de lesão do ouvido, da cóclea, pelo som, pela onda sonora, é relativamente bem conhecido. E eu falo relativamente porque tá acontecendo novidade, né? Então, antes se achava que ele lesava
as células ciliadas externas, né? Como a gente aprende, né? E isso vai dar uma perda, um sinal na audiometria. E hoje a gente sabe que pode não ter sinal nenhum na audiometria, porque lesou célula ciliada interna e ou as sinapses com o nervo auditivo. Ou seja, fica escondido da audiometria, tá? E também a questão no caso adolescente que eu estou falando, ele pode não perceber essa perda auditiva. Ele pode nem perceber, ele pode perceber só o zumbido e a audiometria está maravilhosa no caso dos adolescentes. Foi o que aconteceu na nossa pesquisa. Eles têm a queixa, eu ponho o fone alto, eu vou na festa, eu fico com zumbido e zero de problema nem na audiometria, nem na emissão autoacústica, tá? Agora, o celular, que essa geração usa menos na orelha, eles usam muito mais no dedo. Mas a nossa geração ainda usa, muita gente ainda usa mais, mesmo com WhatsApp, mesmo com Skype, etc. Os vendedores ficam direto na rua com o celular na orelha. Mas a gente viu que o mecanismo de lesão por onda eletromagnética é em frequências mais agudas na cóclea do que a audiometria convencional mostra. Então, aquele paciente típico que usa bastante, usa mais do que 1 hora por dia, usa sempre na mesma orelha, tem o zumbido naquela orelha e a audiometria está normal, é quase garantido que a audiometria de alta frequência vai mostrar perda naquela orelha, tá? Então, aquelas pessoas que derretem a orelha com o celular, tem que parar, tem que usar mais Com certeza, com certeza. Tá. Tani, olha, já tem 45 minutos de segundo tempo, então eu acho que o jogo vai picar o final do jogo daqui a pouco. Vamos ter uma prorrogação em 11 minutos. Acho que a gente tem que dormir, né? Amanhã é feriado. A questão, eu vou começar a fazer as perguntas para dar tempo, né? Porque tem muita gente perguntando aqui. Gente, obrigada. A doutora Luciane aqui de Montes Claros, radioterapeuta. Até a radioterapeuta está acompanhando a nossa live de zumbido. Obrigada mesmo. Que bom, que bom. Bacana. E tem uma pessoa que eu não estou conseguindo ler o nome dela, deixa eu ver aqui. É o professor Mário Éder. Boa noite, professor Mário. Ele está me perguntando, professor Mário, eu não sei se ele é psicólogo, ele está perguntando, trauma psicológico causa zumbido? Sim, sim. É um zumbido agudo ou vai ser a longo prazo? Vai instalar? O meu zumbido, lembra que eu falei que o meu vai fazer 21 anos agora, em julho, que o meu apareceu e sumiu. O meu veio com a morte da minha mãe. Foi exatamente na missa de 7º dia, que foi quando caiu a ficha. Então, eu considero isso um zumbido de trauma emocional. Caiu muito bem, porque eu era cética da cética da cética, né? E investigar o meu próprio zumbido, não encontrar absolutamente nada num milhão de exames, me fez aí cogitar que poderia ser uma resposta a essa perda que eu tive, né? E eu fui para terapia e, de fato, o zumbido sumiu, não voltou mais nesses 21 anos. Então, acho que eu respondo melhor contando do meu próprio caso. Então, a questão que a gente já estava conversando, o tratamento multiprofissional, a terapia, muitas vezes o fármaco antidepressivo, que vai ter um resultado melhor. Uma pergunta aqui, Marcelo Caio, boa noite, Marcelo. Doutora Tani, perda neurosensorial com a única queixa, zumbido, a medicação pode ajudar ou é o aparelho mesmo? Mesmo não tendo problemas de fala? Quando tem os dois sintomas, zumbido e perda, a gente assume que o zumbido vem por causa da perda, né? Um medicamento pode ajudar o zumbido, sim, mas não pode melhorar a perda, tá? Por outro lado, um aparelho auditivo pode ajudar os dois sintomas, tá? Então, tudo é questão de balancear os prós e contras de cada opção. Medicação realmente é um tratamento com custo muito menor do que a compra de um aparelho, mas tem efeitos colaterais. O aparelho não tem um efeito colateral. Então, tem prós e contras em tudo nessa vida, e nesse caso de zumbido com perda neurosensorial também. Mas a resposta, se pode tratar com medicamento e ter resultado no zumbido, é sim.
E tem uma pergunta seguinte aqui: qual medicamento, então, nesse caso, para zumbidos? Aí a questão é mais complexa, né? Porque vai depender muito da E a causa. gente não fala dos medicamentos em coisas que não seja só para médicos, né? Para evitar o risco da automedicação. Com certeza. Então, nesse caso, Molvidros Decor, eu não consigo ver seu nome. Mas, de qualquer forma, se for um paciente, procurar o especialista, tá? Para a gente não estar fazendo Sempre. consultas irresponsáveis online. Eduardo Otorrino, boa noite, Eduardo. Eduardo está perguntando sobre distúrbios de sono versus zumbido. Bora que falta quanto tempo aqui, meu assistente? 10 minutos. Daqui a pouco o juiz Mas vai eu adorei a pergunta, Eduardo, porque isso ainda é bem pouco comentado, né? E eu super acho que tem a ver as coisas, sim. Primeiro, eu acho, assim, de uma maneira bem simplista, eu acho que quem não dorme bem não fica normal por muito tempo, né? O sono é muito importante para a qualidade de vida, tá? Então, os distúrbios de um sono, de um modo geral, poderiam dar zumbido. Agora, eu super presto atenção na insônia e na apneia, tá? Eu acho que os dois, provavelmente, de todos os distúrbios do sono, são os que mais podem ter relação. A apneia, por essa hipóxia repetida, né? Crônica, e a insônia, por não deixar o aprofundamento do sono acontecer e por mexer em neurotransmissores e no comportamento das pessoas. Oi? Oi? Travou? Oi, tá aqui. Oi? Um Deu? pouquinho. Deu. Não? Tá Deu? te ouvindo? Tá ok. Estão perguntando aqui, Tani, sobre... Agora voltou. Então, tem doutora Ana Paula, boa noite. Ana Paula é otorrino aqui em Montes Claros. Ela falou assim, fale um pouco sobre a TRT. Isso aí deve ser linguagem de otorrino, né? TRT. O que é TRT? Tinnitus Retraining Therapy, terapia de retreinamento do zumbido, tá? Eu gosto muito de TRT, ela foi, acho que uma das primeiras terapias sonoras, né? Foi muito bem embasada cientificamente pelo Pavel Jastreboff e Jonathan Hazel. E ela consiste em mudar o padrão de percepção do zumbido em nível cerebral. Então, ela não tem uma atuação na causa do zumbido, e essa é a parte que me incomoda um pouco na TRT como médica, já que o meu negócio, essa cabeça de detetive, o que está acontecendo por trás do zumbido de cada um, me incomoda um tipo de tratamento que você sai distribuindo sem saber, né, qual é a causa. Mas, uma vez que você sabe a causa e vai fazer uma indicação precisa, aí a minha opinião muda pra caramba, porque eu gosto muito da TRT. Ela é embasada em duas coisas. Desmistificar o zumbido. A gente sabe que tudo que a gente teme, que a gente tem medo do futuro, como é que vai ser, eu vou ficar surdo, eu vou enlouquecer, papapá, a gente ativa a atenção, né? Então, córtex pré-frontal aí bem ativo nos pacientes que têm medo do zumbido. Então, desmistificar com orientação, fundamental. Como otorrino, eu adoro fazer isso. Eu sou, né, gosto muito dessa questão comportamental. Se não, tem que arrumar alguém que faça essa orientação do paciente, essa desmistificação. Pode ser um fono treinado, pode ser um psicólogo treinado, etc. E o segundo pilar é uma estimulação sonora, tá? A ideia, a frase que o Jastreboff falava lá no curso dele era: o paciente com zumbido tem que fugir do silêncio, assim como o diabo foge da cruz, né? Então, a ideia é sempre estar num ambiente enriquecido sonoramente, porém, sem cair na pegadinha que muito paciente e muito fonoaudiólogo cai, que é de colocar o som mais alto do que o zumbido, como se fosse para mascará-lo. Eu não quero ouvir, esse negócio está muito chato, põe um som mais alto. Não, é orientação junto com um som mais
baixo do que o zumbido, tá? Então, é essa diferença aqui. Oi? É aquela questão das ondas binaurais? A onda binaural veio mais recentemente, né? Ela é mais nova do que a teoria do Jastreboff, que é de 1990, né? Mas a ideia de ser uma estimulação, uma intensidade menor do que a do zumbido, ou seja, tem que expor o zumbido, não é que tem que mascará-lo, tem que expor o zumbido junto com outro som, e isso cronicamente, dia após dia, ao longo de 18 meses, em média, né? Às vezes se melhora em 12 meses. Então, é um treinamento, isso pode ir abaixando, primeiro, o incômodo. Então, a pessoa que não dorme bem passa a dormir bem, que fica muito ansiosa melhora a ansiedade, e depois da intensidade do zumbido, tá? Eu acho muito bacana como tratamento de zumbido que você fez o tratamento da causa e não conseguiu resultado, tá? Então, como plano B, ou de pacientes que, de fato, tem um zumbido idiopático. Você virou do avesso e não tem noção do que pode estar acontecendo com ele. Mas não sou a favor de fazer TRT para zumbidos super recentes, estipular um tipo de tratamento que pode demorar 12 a 18 meses para zumbidos super recentes que você poderia tratar com medicação, tá? É a história da aderência ao tratamento. Ninguém vai esperar. O paciente que está te procurando com zumbido, ele não vai querer esperar 18 meses para ter um resultado. É aquele paciente que já está, do ponto de vista da educação sobre o zumbido, já deu a medicação, já começou o tratamento, já começaram as medidas dietéticas de melhora do sono. Isso. Aí eu acho que esse grupo que o TRT vai ter um papel de prolongar esse resultado e melhorar o prognóstico. Talvez seja com certeza. Se você pensar nisso da TRT, que tem esse tempo longo de tratamento, é mais ou menos que nem você propor para o paciente um treino, uma aderência a uma mudança de hábito de academia, de atividade física ou de emagrecimento, por exemplo, que vai durar um ano. Se você não tiver ele muito firme nessa questão educativa no propósito, ele vai desistir antes, né? Então, com a TRT é a mesma coisa. Por isso que eu acho que tem um momento ideal para você propor isso para o paciente. Ok. Eu estou procurando aqui, que eu não sou muito boa disso, e também olha a grossura das lentes, né? Deixa eu pegar mais perto, apertar o olho. Eu vou procurar umas perguntas mais relevantes aqui. Gente, pergunta mais aí. Faltam 10 minutos, já estamos na prorrogação do segundo turno da live. Trauma psicológico, que você comentou o seu próprio exemplo. Tani, a questão da dieta, tem uma nutricionista entrando aqui na live. Obrigada. Ótimo. A gente conversou sobre a questão que na sua pesquisa entrou a cafeína, o açúcar, no caso o açúcar refinado, e o jejum prolongado. E o jejum. Jejum. Você acha importante esses pacientes fazerem uma dieta mais direcionada para o... Será que teria uma dieta mais direcionada para o zumbido? Ou é a questão mesmo de tentar retirar esses alimentos? Porque na enxaqueca a gente sabe que a dieta, ela era muito falada, ela foi muito famosa, né? Eu me lembro que talvez uma década atrás eu entregava 2 páginas de dieta, para de comer isso, substitui por aquilo. E com o tempo a gente foi vendo que a alimentação como fator desencadeante para a enxaqueca não tem um papel tão importante assim, que o estresse seria um dos maiores gatilhos para as crises. Nesse caso, você orientaria a procurar nutricionista? Para aquele paciente que você sabe que não adianta você falar, não vai tomar café, não vai comer nada de açúcar. Essa nutricionista poderia entrar com uma suplementação mineral de zinco, de magnésio, talvez a biotina, o selênio, ou corrigir também alimentos mais ricos em ferro. O que você me fala a respeito disso? Eu cada vez mais eu tenho encaminhado os pacientes para nutricionista, cada vez mais, tá? Antes eu sozinha dava noções gerais, né? Aliás, eu continuo dando noções gerais,
Mas eu acho que, principalmente para os pacientes que não têm noção, que falam assim, mas o que eu vou comer se eu tirar o pão? O que eu vou comer? Que não tem noção dessa troca de alimentos, eu acho que é fundamental ir para o nutricionista, que hoje, para mim, é o profissional que, além de falar o que não pode, dá um monte de dicas do que pode. E, às vezes, a pessoa nem sonhava com aquele negócio. Pode tal coisa e ainda é gostosa, né? Então, acho que o papel, para mim, virou aquele que arruma alimentar e faz com que o paciente possa... Deu uma travadinha aqui no final, só para dar aquele suspense, né? Você falou da nutricionista que você acha interessante para dar mais opções. E estão perguntando aqui do glúten. Estão perguntando aqui do glúten também. Ô, Adelúcia, obrigada. Muito importante você estar aqui com a gente também. É uma neuropsicóloga aqui de Montes Claros. Super profissional também. Então, a questão da dieta, você acha a nutricionista para entrar nesse contexto? Então, eu acho importante, eu cada vez mais, quando eu detecto alguma coisa, principalmente, eu sempre pergunto de sintomas gastrointestinais, tá? Faz parte da minha anamnese hoje, né? Como é que é a questão do estômago, como é que é a questão do intestino, prende, solta, faz gases com frequência, né? Eu sempre investigo. E daí, a questão é que nutricionista não é só o profissional que tira alimentos gostosos, né? E sim o profissional que faz entender que coloca outros alimentos. Então, a dieta deixa de ser aquela coisa... Oi? Torturante. Ei, aqui, tá? Dá para te ouvir. A dieta para de ser uma tortura, né? Para de ser aquele negócio que, eu tô de castigo porque de tudo que eu comia esvaziou isso, isso e isso. Não, encheu de várias outras coisas. Então, dá para ficar satisfeito mesmo fazendo uma dieta por causa das novas coisas que você vai incorporar. Esse ramo mais recente aí da nutrição funcional, eu gosto muito disso. Eu faço para mim, né? Na minha vida pessoal, eu tenho adotado cada vez mais essa coisa da nutrição funcional, e isso é bem mais amplo do que o que a gente pesquisou nesses depoimentos de cura, né? Que é simplesmente o abuso da cafeína, a compulsão por doce e o jejum. Hoje a gente pensa muito nos lácteos, de um modo geral, o quanto isso tem o poder de inflamar, né? A gente pensa muito nos farináceos, né? Que eu não pensava tanto, até fazer o diagnóstico na minha filha de intolerância a glúten e ela renascer das cinzas, né? Com a retirada do glúten. Então, hoje isso está muito mais presente na minha vida aqui familiar e na orientação que eu dou dos pacientes. E nutricionista tem sido um parceiro mais importante aí dentro dessa maratona de tratar os pacientes. Isso. 4 minutos. É muito chato, mas 3 minutos e 18 segundos. Vamos lá. Tem uma fonoaudióloga perguntando aqui, eu vou voltar porque é algo mais da área de vocês. A audiometria de 12.000 ajuda para pesquisa de zumbido ou tem que ser no mínimo 16.000? A de 12 muitas vezes pula do 8 para o 12, né? Se pula do 8 para o 12, acaba ficando com umazinha, né? Uma informação de frequência, de alta frequência, e daí acho que não vale muito a pena, tá? Então, se pelo menos tiver o 9, 10, o 11 e daí o 12, já ajuda. Fica faltando só o 14 e o 16, porque às vezes tem zumbido que é 14 e 16 mil, né? Mas enfim, sempre o melhor que puder fazer, né? Acho que essa é a mensagem. Para melhorar a sensibilidade do exame. Bom, exatamente. Eu quero passar aqui uma informação, porque eu estou vendo muita pergunta. Nossa, gente, obrigada. 10h30 da noite, véspera de feriado e sexta-feira, e o pessoal está aqui, firme e forte, aguentou todas as nossas quedas de internet. Vamos fazer o seguinte, como vai acabar, e mesmo que a gente não queira o Instagram, vai banir a gente hoje,
Vamos deixar as dúvidas no direct. O que você acha, Tani? Deixava as dúvidas mais relacionadas ao otorrino com você, ou neuro comigo, e a gente tenta responder no direct ao longo desse feriado? A gente pode fazer o seguinte, se você não tiver com a vida muito cheia aí nesse fim de quarentena, a gente marca um dia, um outro dia, né? Um outro dia, semana que vem ou outra, e daí eu te convido para retribuir, a gente faz mais bate-papo. O que que você acha? Tipo assim, ó, Zumbido tem cura, parte 2. Tá, já vai ser a 3. Mas aí a A gente vai... 3. Vai, a gente já posso faz até parte pegar. 3. Eu vou até registrar essas perguntas aqui, salvar, e a gente pode ir respondendo já indo mais de uma forma mais pontual, né? Como se fosse uma aula. Tal pergunta, tal resposta. Separar a parte neurológica da parte otológica, porque realmente